Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eita, que amém, fraquinho. Para quem celebra a ressurreição de Cristo, e não somente hoje, mas desde quando você conheceu a Cristo, você celebra um Cristo que não está no túmulo, não está na cruz, está no seu sublime trono, de lá governa todas as coisas, e pede que a sua igreja ceie, celebre, aguardando a sua volta, vigie, não é? Então, por isso, desperta, quem sabe, desperta tu que dormes, como diz Isaías. Graça e a paz, irmãos. Amém. Ó, irmão Marivaldo ajudou aí. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, quer dizer, melhorando a minha fala, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Amém? Lucas capítulo 24. Lucas 24, a partir do versículo 13. Os irmãos já estão vendo que hoje vamos sair um pouquinho do livro de Marcos, vamos ouvir o Evangelho de Jesus Cristo em Lucas, e próxima oportunidade, se Deus nos permitir, estaremos retornando ao livro de Marcos. Hoje estarei tratando com os irmãos sobre o tema o impacto da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estados, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos
os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, que é o caminho de Emaús, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Pai querido, graças te damos, ó Pai. Damos louvores a Ti. Estamos aqui, como disse o irmão, reunidos em Teu nome. Pedimos misericórdia, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor abra nossa mente. Que o Senhor faça nessa noite, ó Senhor, arder o nosso coração. Que o Senhor levante o caído. Que o Senhor dê ânimo a quem está trôpego. Que o Senhor fortaleça o que está sem força. Aumente a fé de quem está precisando. Alcança quem precisa ser alcançado, Senhor. Edifica a tua igreja. Faz aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema, como já foi dito, é sobre o impacto da ressurreição de Jesus. E na introdução eu quero dizer aos irmãos que as melhores notícias que o mundo já ouviu, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio, o túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina, meus irmãos, na sexta-feira da Paixão, mas termina no domingo da ressurreição. A história da Páscoa não termina no funeral, mas termina em celebração, em festa. O túmulo vazio de Cristo, meus irmãos, é o berço, foi e é o berço da igreja. Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo, e não um Cristo que esteve vivo e que está morto. Então as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. É verdade, meus irmãos, que a morte é o rei dos terrores, mas Cristo é o rei dos reis. Olhando para as Escrituras, meus irmãos, as Escrituras nos dão evidência, nos dão certeza de que a morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, e a morte será lançada no lago de fogo e enxofre. A ressurreição de Cristo, meus amados, é a demonstração do supremo poder de Deus. Dito estas coisas, eu quero ver com os irmãos, em primeiro lugar nesta noite, sobre o impacto da ressurreição de Jesus. Eu quero ver com os irmãos, primeiramente, sobre a importância
da ressurreição de Jesus? Qual é a importância da ressurreição de Jesus? Porque as Escrituras tratam ou a ressurreição de Cristo é o fato mais extraordinário. Veja a importância da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo e o cristianismo permanecem em pé ou caem juntos. Sem a ressurreição de Cristo, em terceiro lugar, Paulo diz, e fala muito bem lá em 1 Coríntios, capítulo 15, em outro momento, você dê uma lida em todo o capítulo 15, 50 e poucos versículos, se não me falha a memória, 55, dê uma lida sobre a ressurreição de Cristo em 1 Coríntios, capítulo 15, e Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. Sem a ressurreição de Cristo, nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição de Cristo, nossa esperança seria vazia. Sem a ressurreição de Cristo, nosso testemunho como cristão seria falso. Sem a ressurreição de Cristo, nossos pecados não seriam perdoados, ainda estaríamos em pecados. Sem a ressurreição de Cristo, os que dormiram em Cristo iriam perecer. Sem a ressurreição de Cristo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Em quarto lugar, sem a ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. Então, meus irmãos, a nossa esperança do céu seria um pesadelo. Em quinto lugar, sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria o maior engodo da história, a maior farsa inventada pelos cristãos. Aqueles que morreram, os mártires, teriam morrido por uma mentira, e uma mentira teria salvado o mundo. Mas, em sexto lugar, sobre a importância da ressurreição de Cristo, Cristo de fato ressuscitou. A grande diferença, meus irmãos, entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Confúcio, de Maomé, você pode visitar o túmulo de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Foi aberto, irmãos, de dentro para fora. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Eis aí a importância da ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, esse assunto é cheio também de evidências. Veja algumas evidências de Jesus, e é claro que essas evidências, ela, em primeiro lugar, é uma ressurreição. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. E é claro também que esse fato é cheio de tentativas do adversário. Como já foi dito nesta noite, que ele é astuto. Apareceu alguns que disseram, por exemplo, disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz. E ao ser colocado no túmulo, ele reanimou-se. Apareceu aqueles também que disseram que os discípulos roubaram o seu corpo, por isso que ele não estaria lá. Apareceu também aqueles que disseram que as mulheres foram no túmulo errado. Mas, irmãos, como é um fato histórico, está registrado também as aparições aos discípulos. Está registrado nas Sagradas Escrituras. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, já vai iniciar dizendo a quem tanto ele apareceu. Jesus, depois de que ressuscitou, apareceu a Maria Madalena. Jesus apareceu às mulheres, a Pedro, aos 12 discípulos no caminho de Emaús, aos 2 discípulos que lemos nessa noite no caminho de Emaús, aos apóstolos sem Tomé, aos apóstolos com Tomé, aos 7 apóstolos no mar da Galileia, a uma multidão de 500 irmãos.
Ele apareceu ainda a Tiago, a Paulo, a Estevão e a João na ilha de Patmos. Uma outra evidência desse fato histórico é que o célebre sermão de Pedro no Pentecostes versou sobre a ressurreição de Jesus. Convido você a dar uma olhadinha em Atos. Você está em Lucas, pula João e vai para Atos, capítulo 2. Veja que a mensagem de Pedro é de um Jesus ressurreto. A mensagem que depois dessa mensagem, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro diz: responderam-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei os dons do Espírito Santo. E veja a mensagem de Pedro, a partir do versículo 22, Atos capítulo 2, a partir do 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Esse é o sermão de Pedro. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-os por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou. Veja que a história do cristianismo, ela não para na sexta-feira da paixão. O versículo disse que em Deus, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Cristo de fato ressuscitou. Versículo 32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Veja que até a mensagem de Pedro, após o ocorrido, Pedro está pregando um Cristo ressurreto, que ressuscitou, que foi visto. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, meus irmãos, bastaria ter apresentado o corpo morto de Cristo à multidão, e o cristianismo teria sido esquecido naquela mesma manhã. A ressurreição de Cristo, há muitas evidências. Em primeiro lugar, é uma evidência histórica. Em segundo lugar, a ressurreição de Jesus é um fato psicológico. Os discípulos, acuados pelo medo, sabendo que todos foram dispersos, até Pedro foi perguntado muitas vezes: você estava com ele? Você estava com ele? E Pedro: não, eu não conheço. Os discípulos foram dispersos, eles estão com medo, estão com desânimo, pessimismo, foram poderosamente transformados. Você vê Pedro agora, você vê os discípulos ousados, valentes, poderosos no testemunho.
enfrentaram ameaças, açoites, prisões, morte, martírio, sem jamais recuar. Eles não teriam morrido por uma mentira. A mudança dos discípulos é uma prova incontroversa da ressurreição de Jesus. Isso prova que, além de ser um fato histórico, é um fato psicológico. Além de ser um fato histórico, psicológico, também é um fato sociológico. Uma igreja cristã foi estabelecida. Se você observar depois do sermão de Pedro, muitos entregam a vida a Jesus. A igreja está todos os dias agora reunida no partir do pão, perseverando na oração, perseverando no ensino, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, servindo cada um segundo a necessidade de cada um. E o Senhor a cada dia fazendo essa igreja crescer, essa igreja ser conhecida no mundo, essa igreja ser vista pelo mundo como uma igreja que o Senhor, Ele de fato ressuscitou. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha desta verdade incontestável. Gente de todas as nações, raças, línguas e povos, sem diferença, rico, pobre, negro, branco, estavam agora unidos em torno dessa verdade suprema. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Então a ressurreição de Cristo, ela tem evidências, são fato histórico, psicológico e sociológico. Em terceiro lugar, antes de chegarmos ao impacto da ressurreição, eu quero observar com você os discípulos antes do impacto da ressurreição. Olhem para Lucas, capítulo 24. Volte ao texto que lemos nessa noite. Preste atenção a alguns comportamentos que observamos antes do impacto da ressurreição. Versículo 14 e versículo 15 diz que iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Esses discípulos no caminho de Emaús, no 14 diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, observe, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Em primeiro lugar, meus irmãos, que observamos aqui antes do impacto da ressurreição, os olhos dos discípulos estavam cegos. Os olhos dos discípulos estavam cegos, apesar da proximidade de Jesus. Apesar da proximidade de Jesus, os dois discípulos vão conversando sobre tudo o que aconteceu. Já é o terceiro dia da ressurreição. Para eles, parece que tudo deu errado. Parece que o Senhor ainda está no túmulo. Parece que aquele que disse que ia ressuscitar não ressuscitou. Eles estão com esse sentimento. E Jesus se aproxima. E, meus irmãos, seus olhos estavam cegos, mesmo Jesus se aproximando. O versículo 16 diz que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Naquele momento não reconheceram Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, caminhamos pela vida vencidos. Era o sentimento desses discípulos. Muitas vezes caminhamos pela vida como se a morte tivesse a última palavra. Caminhamos pela vida, meus irmãos, como discípulos que dizemos que somos de Jesus, mas como se esse Jesus não tivesse ressuscitado. E desse modo, embora Jesus perto, eles não o perceberam. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro, como foi o encontro dos discípulos no Mar da Galileia. E os discípulos do Mar da Galileia pensaram que Jesus era um fantasma. Ficaram cheios de medo. Aqui, eles não percebem que é Jesus que chegou. Eles não percebem que Jesus que está andando com eles.
antes do impacto da ressurreição, além de não perceber a proximidade de Jesus, seus olhos estão como impedidos. Segundo lugar, seus olhos estavam tapados, apesar do relato das Escrituras. Seus olhos estavam tapados, apesar de todo o relato que as Escrituras já haviam relatado, apesar do que eles já haviam ouvido falar do próprio Cristo, daquele que, quando terminou o Sermão do Monte, as Escrituras dizem que falava com autoridade e poder, não como os escribas e fariseus, mas parece, irmãos, que seus olhos estavam tapados. Versículo 25 diz: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. O Senhor está referindo-se à Escritura, a tudo que eles tinham descrito no momento, a tudo que eles tinham ouvido no momento. Isso lembra, sabe o que, irmãos? Eu lembrava de Lázaro e o mendigo. Lázaro vai para o rico e o mendigo. O rico vai para o inferno, o pobre, o mendigo, vai para o seio de Abraão. E depois desse rico pedir tantas vezes alguns socorros a Abraão, ele está em tormento, quer que Lázaro vá lá e molhe pelo menos a ponta da sua língua, que ele está em tormento, está em chamas. E Abraão diz que existe um grande abismo. E depois a gente vai perceber que ele pede para que ele vá até a casa dos irmãos, os irmãos que estão vivos, aqueles que certamente já ouviram falar alguma coisa do Senhor, já viram alguns sinais, já viram alguns prodígios, e ele pede para ir até lá, e o Senhor não. Abraão diz não, que eles escutem Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras. E o Senhor está chamando eles aqui de tardios. Vocês não ouviram as Escrituras? A gente percebe que o rico vai para o inferno porque não ouviu as Escrituras. E a gente percebe que os 5 irmãos do rico que está em casa, a oportunidade deles é ouvir as Escrituras. E não tem outra. Não tem outro conteúdo, não tem outra oportunidade. É as Escrituras que precisam ouvir. E Jesus diz: ó nécios e tardos de coração, para crer. Vocês são tardos, vocês são tardios, vocês são demorosos em crer. Tudo que vocês ouviram dos profetas, tudo que os profetas disseram a vocês. Versículo 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O Senhor já havia falado sobre isso, as Escrituras já haviam falado sobre isso, os salmos, os profetas, a lei, a Escritura já havia tratado desse assunto. Versículo 27: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, ou seja, Jesus mais uma vez está expondo as Escrituras, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então seus olhos estavam tapados, apesar, meus irmãos, de ouvirem os relatos das Escrituras. A incredulidade coloca venda em nossos olhos. Jesus abre as Escrituras e as expõe para os discípulos. Mostra-lhes como todas as Escrituras apontam para Ele e para a sua vitória sobre a morte. Mas eles não compreendem. Não entendem não porque falta luz, mas porque falta visão. Seus olhos estão tapados. Quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, caminhamos pela vida cabisbaixos, achando que a morte é mais forte do que a vida, achando que o mal é mais forte do que o bem. Quando não temos visão para ver o que o Senhor já falou conosco, ou está revelando pelas suas partes de Escritura. Em terceiro lugar, antes do impacto
Esses homens, eu já disse a você, que seus olhos estavam cegos, apesar da proximidade de Jesus. Jesus estava indo com eles, mas seus olhos estavam cegos. Seus olhos estavam tapados, apesar de já terem ouvido muito a respeito das Escrituras. Em terceiro lugar, seus olhos estavam fechados, apesar do testemunho dos irmãos. Como já foi dito nesta noite, há muitas evidências. A ressurreição de Cristo é um fato histórico, incontestável, é um fato psicológico. Quantas vidas nós aqui poderíamos citar que o Senhor tem mudado psicologicamente na história do cristianismo? É um fato social, onde a gente muitas vezes até achamos que o Senhor não pode alcançar fulano ou ciclano, e o Senhor alcança. O Senhor nos surpreende, onde muitas vezes levanta aqueles que não são, para confundir aqueles que são. E seus olhos também estão fechados, apesar do testemunho dos irmãos. Veja aí, versículo 22 ao 24. É verdade também que algumas mulheres, é eles que estão dizendo a Jesus, viu? Eles mesmo afirmam o testemunho dos irmãos. Ele diz, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, versículo 24, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. 25, então lhes disse Jesus, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Eles têm testemunho dos irmãos, e seus olhos ainda estão fechados, apesar desses testemunhos. Aqueles discípulos já tinham visto várias evidências da ressurreição de Cristo. Aqueles discípulos já tinham ouvido Jesus falar de que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Aqueles discípulos tinham testemunhos de que o túmulo estava vazio, de que as mulheres viram-no ressuscitado, de que os anjos deram testemunho da ressurreição. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Veja o versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Eles estão com dúvidas. Não estão dando crédito a todas as evidências. Em quarto lugar, seus pés estavam na estrada da fuga, apesar de várias evidências da ressurreição. Versículo 14 nos diz que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 20 diz, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Seus pés estavam na estrada da fuga. Sabe, irmãos, quando tentamos, quem sabe, fugir, somos tomados pela covardia. É o que acontece com esses discípulos. Aqueles dois discípulos se acovardaram. Eles desistiram de tudo. Desistiram do discipulado. Me lembrava isso também, o estudo de quinta-feira, estudo bíblico, que mostrava para a gente que discipulado, meus irmãos, não é somente quando a gente prepara uma classe e vai discipular para o batismo, mas o discipulado é durante toda a sua vida até que Jesus Cristo venha. Por isso que você não pode abandonar a igreja. Por isso que você não pode abandonar as atividades da igreja, o culto de oração, o estudo bíblico, o culto do domingo, porque você está diariamente, continuamente no discipulado. E esse discipulado acontece por meio da liderança, do pastoreio, e acontece também por cooperação mútua. E o corpo de Cristo é edificado. Esse foi o estudo de quinta-feira.
Discipulado é um discipulado contínuo, mas eles estavam desistindo do discipulado. Desistiram de crer, desistiram da caminhada da fé, botaram o pé na estrada da dúvida, do ceticismo, da incredulidade, desistiram de Jesus. Tem muita gente, meus irmãos, que vive um projeto de vida assim. Sua história termina na sexta-feira da paixão e não no domingo da ressurreição. Gente que abandona a igreja e volta triste, decepcionado e sem esperança para o seu passado de sombras e desilusão. Esses dois discípulos estavam na estrada da fuga, apesar de várias evidências da ressurreição. Em quinto lugar, seus pés caminhavam para o ocaso e não para o amanhecer. Versículo 20 diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Emaús, meus irmãos, ficava no oeste e o dia já estava se pondo. Caminhavam para o entardecer, caminhavam para o ocaso. Assim também, meus irmãos, tem muita gente assim. Gente que só olha para trás, crente que só olha para trás e não olha para frente. Mas o cristão não caminha para o ocaso, mas para o amanhecer. Não se concentre nos seus problemas, não se concentre nas suas tribulações, nas suas angústias, nos seus medos, mas na solução. Não se desespere com a sexta-feira da paixão, olhe para o domingo da ressurreição. Não viva como um vencido, mas como um vencedor. Em sexto lugar, seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Estavam tristes, quando deveriam estar exultando de alegria. O Senhor diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: regozijai-vos, alegrai-vos. Hernando Dias Lopes, tratando desse assunto, ele diz: você já viu algum crente triste? Você conhece algum crente triste? Aí ele diz: eu conheço. E eu quero também acrescentar nesta noite: eu também conheço. Crente triste, a gente não vê um sorriso no rosto, a cara é feia, dá medo até olhar. E muitas vezes a gente olha, mas não olha para a gente. A cara é feia, nunca está bom, as coisas nunca estão bom. Vive como se estivesse na sexta-feira da paixão. Cristo morreu e não ressuscitou. Eu conheço irmãos assim. Quantas vezes nossa vida é uma vida de lamento, de dor, de tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição em nossa vida. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida de esperança e de alegria. É hora de você sacudir o jugo da tristeza do seu coração e viver uma vida, meus irmãos, do domingo da ressurreição. Viver uma vida, meus irmãos, em que você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Viver uma vida de esperança e de alegria. Cadê nossos frutos do Espírito? Um deles é a alegria que não depende das circunstâncias. Me dá, Senhor, esse fruto da alegria. Me dá, Senhor, esse prazer de te servir, a alegria de te servir, a alegria da salvação. Outra vez, faz bastante tempo, não sei se os irmãos lembram, mas eu falei de duas coisas que uma vez me chamaram a atenção. Foi uma jovem que veio evangelizar aqui no museu,
eu acho que nos primeiros anos dessa congregação, não foi no avanço missionário, foi bem antes, uma jovem com uma alegria, meus irmãos, que aquela alegria me impactou. Outra coisa que me impactou foi quando uma irmã entrou na casa de uma enferma para evangelizar. Não foi essa irmã, já foi outra. E essa enferma perguntou: você é crente? Ela disse: graças a Deus. O modo como ela disse graças a Deus me impactou. Você tem impactado as pessoas com esse Cristo que vive em você? Com essa esperança que vive em você? Seus corações também estavam perturbados pelo drama do sofrimento do justo. Versículos 19 e 20. Diz: ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno. Ou seja, eles estão perturbados com o sofrimento do justo. Quem é o justo aqui? Jesus. O Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles estão perturbados pelo drama do sofrimento do justo. E aqui vem a pergunta: como conciliar o fato de Jesus ser o amado de Deus, poderoso em obras e palavras, e mesmo assim ser pregado na cruz como um criminoso? Como conciliar isso? Como não ficar perturbado com o sofrimento do justo? Talvez esta é também a sua angústia. Ver o justo sofrendo, ver o piedoso sendo injustiçado, ver o inocente sendo pisado. Como julgar o amor de Deus com o sofrimento do justo? Eles estavam perturbados com o sofrimento do justo. E em outro lugar, antes do impacto da ressurreição, seus corações estavam cheios de esperanças frustradas. Versículo 21. Ora, nós esperávamos, eles esperavam, eles confiavam, mas agora não estão confiando, estão frustrados, com esperança frustrada. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia. Né? Como se dissesse: já é tarde, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. O caminho de Emaús é o caminho da desistência do discipulado, é o caminho dos sonhos desfeitos, é o caminho da esperança morta, é o caminho da falência dos projetos, é o caminho daqueles que acham que não tem mais jeito. Talvez você pense assim sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Quem sabe você já arrumou as malas, já botou o pé na estrada da fuga. Não desanime, não desista. É interessante como nessas 8 coisas eu poderia ver aqui, eu poderia dizer: eu conheço irmãos assim. Seus olhos estavam cegos, apesar da proximidade, Jesus estava andando com eles. Seus olhos estavam tapados, apesar do relato das Escrituras. Seus olhos estavam fechados, apesar do testemunho dos irmãos, do quanto o Senhor já tinha feito, quanto o Senhor já tinha aparecido. Seus pés estavam na estrada da fuga, apesar de várias evidências da ressurreição. Seus pés caminhavam para o ocaso e não para o amanhecer. A Bíblia diz, meus irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Seus corações estavam tomados de profunda tristeza. Seus corações estavam perturbados pelo drama do sofrimento de Jesus. Seus corações estavam cheios de esperança frustrada. Por fim, eu quero observar com os irmãos o impacto da ressurreição. Versículo 26 ao 28 e 31 diz assim: 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. O que está acontecendo aqui? Jesus está expondo a Escritura.
Jesus está dando o remédio que tanto precisamos. Eu contei no grupo aos irmãos que eu tinha ajudado a socorrer uma menina chamada Júlia e que eu estava no trauma. Não sei se você observou, mas eu contei também o drama de um médico. Um médico que estava me atendendo. Ele disse: Eric, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico e eu tenho aquela outra doença que é estafa. Não trabalhei semana passada porque eu não tinha condições. E vim trabalhar, estou trabalhando porque eu mantenho 3 famílias. Irmãos, eu entreguei àquele médico que eu precisava do seu conhecimento na medicina. Eu entreguei o que ele mais precisava também. Entreguei um panfleto trazendo a palavra do Senhor, como confiar no Senhor nas lutas. Fui em casa, na biblioteca, peguei um livrinho lá que estava um pouquinho já velho. Voltei lá, chamei ele, entreguei a ele, onde dizia: restauração sim, explicação nem sempre. E aí conta a história de Jó, onde o Senhor promete restauração sim, explicação nem sempre, mas restauração sim. Outro dia alguém disse: olha, quando você estiver no meio de doutores, de pessoas de muito conhecimento, se preocupe não, que o que eles mais precisam é ouvir falar de Jesus. Um médico que eu estava precisando ser atendido, que Lucas estava precisando ser atendido, o médico está passando por tudo isso. Mas temos o remédio que ele precisa conhecer. Temos a esperança que ele precisa ter. Que esperança bendita, meus irmãos. Jesus expõe as Escrituras e a primeira coisa que a gente vê no impacto da ressurreição é olhos abertos pela explicação das Escrituras. Olhos abertos pela explicação das Escrituras. Esse dia eu lembrava da conversão do irmão Marivaldo. Se eu não me engano, foi aqui dentro da salinha. Levava o irmão lá para dentro, expunha as Escrituras e depois perguntei: você quer entregar a vida a Jesus? Ele disse: eu quero. Graças a Deus está aí. Jesus expõe as Escrituras. Seus olhos são abertos pela explicação das Escrituras. Jesus revelou-se, irmãos, pelas Escrituras. Ele diz em João capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É ela que fala do Senhor, é ela que revela o Senhor. O Senhor antes se revelou de muitas maneiras, mas a Bíblia diz que hoje Ele se revela pelo Seu Filho, e está aqui a palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. É nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus, João 5,39. Ele se revela pelas Escrituras. O Salmo 119, versículo 105, muito conhecido nosso. Você quer luz para a sua vida? Está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se você quer ter mais fé, leia as Escrituras. Romanos 10, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Veja que não pode ser outra pregação. Paulo disse que qualquer evangelho que viesse, que não fosse esse, fosse anátema, fosse maldito, porque só tem esse evangelho, não há outro. Se você quer ser bem sucedido na vida, leia as Escrituras. Josué 1,8: não cesse de falar deste livro da lei antes, medite nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, aí vem aquilo que a gente tanto quer, ser próximo, ser abençoado. Então, só depois disso,
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, meus irmãos, não há mais espaço para a preocupação que encontramos no versículo 17, para a tristeza que encontramos no versículo 17, para a desesperança que encontramos no versículo 21 e para a incredulidade que encontramos no versículo 25. Quando conhecemos que o Senhor está vivo, que estamos no seu caminho, fazendo a sua vontade, e não há espaço, irmãos, para preocupação, tristeza, desesperança e incredulidade. Então, esse é o impacto da ressurreição. Em primeiro lugar, olhos abertos pela explicação das Escrituras. Em segundo lugar, coração ardentes pela comunhão com Jesus. Embora eles não estavam conhecendo o Senhor naquele momento, mas observe uma coisa: quando Jesus expõe as Escrituras, quando está expondo as Escrituras, o que é que acontece? Veja aí o versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Veja agora o 32. E disseram um ao outro: porventura, preste atenção, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sabe o que ele está dizendo? A gente vê que eles estavam com os olhos como tampados, não conhecia que o Senhor era o Senhor ressurreto. Mas ao Senhor expor as Escrituras, o que acontecia? Seu coração ardia. Meus irmãos, quando temos comunhão com Jesus vivo, nosso coração arde. O fogo de Deus nos inflama. Há entusiasmo em nosso coração. O vento do Espírito sopra sobre nós e remove as cinzas do comodismo e reacende o fogo do zelo em nosso coração. Quando o coração arde, acaba a frieza espiritual, o marasmo. E eu pesquisando, fiz questão de pesquisar essa palavra marasmo. Marasmo significa indiferença, apatia, desinteresse, frieza, insensibilidade, negligência, desprezo, abatimento, tristeza, cansaço, debilidade, desânimo, fraqueza, indolência, moleza, exaustão. Tudo sinônimos que a gente encontra numa pessoa que está fria, em pessoas que têm tratado desse modo o culto da oração, o culto da quinta, o culto do domingo, em pessoas que têm tratado desse modo a sua leitura bíblica, o seu devocional, suas orações. Mas, irmãos, quando o coração arde, acaba essa frieza espiritual. Vir à casa de Deus não é um fardo, é uma alegria. Quando o coração arde, orar não é obrigação, é necessidade. Quando o coração arde, louvar a Deus não é um compromisso, é um prazer. Andar com Jesus, meus irmãos, quando o coração arde, é o sentido da vida. Quando o nosso coração arde, nossa vida se torna um graveto seco para o fogo do Espírito. Quando o seu coração ardeu, será que ele está frio, indiferente? Será que ele está endurecido, incrédulo? Será que ele está desistindo de caminhar? Ou seu coração tem ardido sempre que você vem aos cultos, sempre que você escuta a palavra de Deus, sempre que você louva, seu coração tem ardido? Ou será que ele deixou de arder e nessa noite o Senhor está fazendo arder o seu coração? E louvado seja o nome do Senhor se estiver acontecendo isso. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o impacto da ressurreição.
faz com que os olhos sejam abertos pela explicação das Escrituras. O coração arde pela comunhão com Jesus. Os pés, terceiro e último lugar, os pés são velozes para proclamar a ressurreição. Versículo 33 e 35 ao 35 diz assim: veja, alguém que antes, estava com medo, desistindo do discipulado, versículo 33 a 35 diz: na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eles estavam indo no caminho de Emaús, distante 60 estádios, mas agora não estão no caminho da desistência do discipulado. Eles foram impactados, estão voltando para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, 34, os quais diziam, quando eles chegam lá, eles encontram o pessoal testemunhando: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Versículo 35, eles já voltaram e agora chega a hora deles de proclamar. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quem tem olhos abertos pelas Escrituras, coração ardente, tem pés velozes para falar de Jesus. Os mesmos que fugiram de Jerusalém agora voltam para Jerusalém. Eles que disseram que já era tarde, agora não se importam com os perigos da noite. Eles que deixaram convívio com os discípulos, voltam agora à companhia dos discípulos. Eles querem estar juntos, eles querem anunciar. Nem distância, nem noite os prende. Eles voltam para ter comunhão e para proclamar que Jesus está vivo. Eles voltam para dizer que a morte não tem a última palavra, que a última palavra é que Jesus venceu a morte, a tristeza não pode mais nos dominar, caminhamos para um glorioso amanhecer da eternidade e não para a noite trágica da desesperança. Quero concluir dizendo aos irmãos que a ressurreição de Jesus abriu os olhos. Que o Senhor abra seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Que a ressurreição de Jesus aqueceu o coração. Que o Senhor também aqueça o seu coração e o meu. Que a ressurreição de Jesus apressou os pés dos discípulos de Emaús para proclamar que Jesus Cristo estava vivo. E em você? Essa é a grande pergunta dessa noite. E em você, que tipo de impacto a ressurreição tem provocado? Como você tem caminhado pela vida cristã? Tem você se encontrado com o Cristo ressurreto? Quanto ao Senhor, meus irmãos, o Senhor nos encontra nas angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra na exposição da palavra de Deus. O Senhor nos encontra no partir do pão. E o Senhor abre nossos olhos, nossa mente, nosso coração e nossos lábios. Que o Senhor esteja fazendo assim nesta congregação, nesta noite. Em nome de Jesus.